Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a produção, juros elevados, dólar oscilando, inclusive nas alturas aqui no Brasil. O que o produtor pode fazer para se resguardar e, principalmente, saber qual o custo da sua safra, da sua produção? Nós não vamos conversar com ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Paulo Nicola, que já está conosco aqui para poder comentar um pouquinho a respeito dessa situação toda que o país, o produtor, sobretudo aí no Rio Grande do Sul, tem atravessado nesses 2 últimos anos, aliás, nos últimos anos, nessas 2 últimas safras. Clima, incertezas com relação à safra, incertezas principalmente em relação à economia. São muitos desafios, não, Paulo? Boa tarde, prazer em tê-lo aqui no Tempo e Dinheiro. Boa tarde, Sérgio. É uma satisfação bem grande estarmos de volta para falar sobre um assunto tão importante, tão momento especial da economia, né? Essas reviravoltas que está dando nas comercializações de soja, produção e principalmente aqui do meio do oeste Paraná para baixo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que temos enfrentando algum barrinho nesse sentido, né? E lembrando sempre, Sérgio, que eu foco muito pequeno e médio produtor, tá? Não que o que a gente fale não sirva para o grande produtor, mas eu procuro focar mais a situação a campo do pequeno e médio produtores, que de uma maneira ou outra os patrimônios são menores, as garantias menores, os juros mais altos e o custo de produção automaticamente mais alto. Então, esse sempre foi o meu foco, Sérgio. Pequenos e médios, né? Produtores. Aliás, esses praticamente carregam o piano da família. Às vezes são heranças, né, que permanecem aí nas mesmas famílias, mas o produtor, por sua vez, acaba se vendo numa encruzilhada, numa sinuca de bico, né? O que ele deve fazer diante dessa situação? Porque, por exemplo, aí no Rio Grande do Sul, nós tivemos efeitos climáticos, assim como em outras regiões, mas, sobretudo no estado do Rio Grande do Sul, muito mais uma forma muito mais pesada, né? Esse produtor, esse pequeno, esse médico, como é que ele pode resistir? É possível enfrentar toda essa situação? Clima, juros, dólar, comercialização, produção. O que ele pode fazer, Paulo? Olha, Sérgio, realmente o Rio Grande do Sul, ele parece que está um tanto complicado, mais do que o Brasil. Quanto mais ao sul, nós soubemos que Laninha, ela chove bem no norte do país, centro-oeste, região do Mato Piba, como está correndo, e aqui no Rio Grande do Sul nós temos estiagem grande. O que que eu enxergo aqui, ó? Eu não gosto de falar nisso, e eu há anos fiz horrores de programa, horas de programa. Eu nunca falo de dificuldades que não tenha uma sugestão, Sim. né? Que todo mundo tem dificuldades, todas as atividades têm, mas eu gosto muito de encontrar caminhos e trazer soluções ao produtor, né? E nós estamos passando aqui no Rio Grande do Sul, Sérgio, uma situação muito difícil, cara, muito difícil pelo seguinte, né? Em 6 anos, estamos tendo a quarta seca. Por que que eu falo? As minhas lavouras fazem 21 dias que não chove e não tem previsão de chuva nos próximos 10, com temperaturas de 37 e 38 graus centígrados e ventos fortes, que o vento também é muito prejudicial. O vento por si só seca muito a terra. Então imagina o seguinte, Sérgio, em 6 anos, nos últimos 6 anos, está se confirmando a quarta seca e uma chuvarada. Não é só o pequeno produtor, é qualquer produtor aqui do Rio Grande do Sul. Vamos deixar Santa Catarina, parte do Paraná de lado lá, e vamos focar um pouco aqui, Sérgio, tá? Que é muito preocupante e pela primeira vez, assim, ó, eu estou me sentindo assim, ó, que nós temos que se cuidar para reduzir o máximo possível, né? Então, tem certas vezes que o teu grande lucro é tu não deixar dar prejuízo.
Porque imagina a tua indústria, durante 6 anos, não é 4 vezes não teve faturamento. Imagina a tua empresa 4 anos sem faturar. Aqui no Rio Grande do Sul, 4 anos nós tivemos que colocar dinheiro, tá? O que eu vejo de problema maior é que o Rio Grande do Sul tem uma parte importante na produção nacional, mas não tem voz suficiente, porque se uma seca ocorre no país inteiro, há um levante nacional e normalmente se tomam medidas, ao nível nacional para ajudar o pequeno e médio produtor. E o grande produtor também, né? Mas aqui no Rio Grande do Sul as consequências são grandes, mas não é proporcional à ajuda que nós temos. E no Brasil, na realidade, não temos nenhum projeto, nem um plano de proteção ao pequeno e médio produtor, como no mundo inteiro, né, Sérgio? Infelizmente. Agora, Paulo, antes de falarmos sobre as alternativas, né, os problemas estão aí, e quando o produtor nos ouve falar exatamente sobre essa situação, fica cada vez mais deprimido. Aliás, a depressão, depois dessa última cheia do ano passado, enchente, perdas, dessas últimas safras praticamente frustradas, a depressão se instalou em muitos produtores sobre a produção, né, sobre as famílias como um todo, né, que acabaram deixando, às vezes, até de produzir, né, de continuar na produção, na atividade agrícola, na atividade rural. Nós temos aí algumas questões ambientais, né? Por exemplo, de reservar, poder reservar água em algumas regiões, porque toda essa água que desce, né, vai para o rio, vai para o mar, enfim, e muitas vezes no estado do Rio Grande do Sul, especificamente, não há possibilidade de construir, né, armazenar toda essa água da chuva. Será que isso também ajudaria, né, em momentos como esses de estiagem, né, seca, né, aliado, lógico, infelizmente, ao extremo oposto, né, com chuvas intensas, mas pelo menos nesse período de seca, a construção, a legalização, uma lei que possa permitir que o produtor possa reservar essa água nas propriedades. Está faltando isso? Olha, Sérgio, a questão de irrigação aqui na região, né? Tem regiões que comportam irrigação, mas a irrigação já é para um nível elevado de produtores, né? Eu entendo um pouco, tem um capítulo do meu último livro, que é o último capítulo, eu dedico a questão da irrigação. A irrigação aqui, eu conheço muitas irrigações que não deram certo. Na minha região aqui, matematicamente, eu, por exemplo, não compenso ter irrigação. Que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é um ponto fora da curva, mas muito fora da curva. Quando é que se ouviu falar em 6 anos, 4 secas e uma chuvarada que nem aconteceu ano passado? Tá? A irrigação, como você fala, aqui hoje no Rio Grande do Sul, as águas estão baixando de uma maneira violenta. Eu tenho, para te ter ideia, 12 lâminas d'água significativas na minha propriedade, mas olha, ano passado 4 secaram totalmente, né? E os volumes de água para a irrigação são extremamente altos. Só que nós víamos a cada 4, 5 anos uma seca, né? Então a irrigação não se pagava, porque eu conheço aqui quem colocou irrigação depois que choveu 4 anos consecutivos e você bancando sem necessidade, né? Agora, realmente, irrigação, penso eu, para produtor de semente que tem um valor agregado, dependendo do estudo econômico, do volume de água, capacidade técnica, o pequeno e médio produtor, que eu gosto de falar, ele já tem dificuldade de produzir nos dias de hoje, em função dos custos, na agricultura tradicional. Agora, tu imagina ele colocar tecnologia, tem que estudar muito momento de irrigação, mão de obra muito técnica, o domínio isso aí é um domínio muito técnico, o pequeno e médio produtor não encontra muito espaço para irrigação. Então, eu gostaria de falar de outras coisas que realmente atingisse, porque o pequeno e médio produtor hoje estão com dificuldade até de conseguir crédito. Exato. O endividamento é alto. Vão conseguir crédito
para, para a produção, né? Eu tenho dado a nossa equipe, como nós temos muitos negócios no Centro-Oeste, em várias regiões, em várias cidades aqui, que pega desde Alegrete, São Gabriel, Santa Maria, aqui a região de São Borja, aqui o Centro-Oeste, aqui Santiago, Capão do Cipó, né? Unistalda, pega Tupaciretã, essa região aqui é uma região boa, produtora de soja, tá? Mas nessa região aqui, a seca está castigando muito, né? E a dificuldade que eu vejo também, no momento, é muito triste, porque tu chega, está todo mundo desanimado, porque é um ano após outro, agora vai dar, aí vem uma seca, aí vem uma chuva boa, tu toma um fôlego, aí vem aquela chuvarada, tudo bem, a média de colheita ainda na chuvarada, comparando com o que aconteceu, ainda foi para cruzar. Mas seca, Sérgio, 14 sacas de soja por hectare, 18 sacos de soja por hectare, né? Os prejuízos são muito grandes, então realmente o estado de ânimo dentro do agronegócio aqui no Rio Grande do Sul, vou esquecer o resto do país, que todos têm problema, né? Mas aqui nós estamos vivendo um extremo. Eu acho que as autoridades, Farsul, o Brasil, queira ou não queira, nós estamos um estado que temos uma boa cooperação com a agricultura nacional, nossa da Catarina, aqui, lado, parte do Paraná. Acho que deveriam olhar um pouco mais para nós aqui, que realmente nesses momentos é complicado, Sérgio. E, lógico, o produtor fica descapitalizado, aquele que permanece, né, às vezes acaba fracionando a própria propriedade para poder tentar, né, amenizar um pouquinho os custos, acaba vendendo uma parte para poder pagar alguns compromissos, né? Talvez fosse essa uma alternativa encontrada por alguns, mas os juros altos inviabilizam qualquer empréstimo, né? Ou seja, uma safra que o produtor ele tem que pensar duas vezes para ver para aquele que tem, né, está adimplente ou tem o nome limpo, entre aspas, né, chegar a pedir um financiamento para poder financiar a safra que vai entrar. Isso inviabiliza também. Qual que é a saída nesse caso, então, para esse pequeno e médio produtor? Sérgio, como é que eu ouvi de um cliente meu uma frase que mostra bem a situação? Como é que ele disse? Graças a Deus eu estou conseguindo sair da agricultura. Porque chega um ponto que você fica comprometido, com patrimônio prometido, e muitas vezes é o que você sabe fazer, né? Plantar. Se você tirar do homem do campo, eu conheço muitos pequenos produtores que pararam de plantar e hoje prestam serviços. Plantam para tem produtores que têm um pulverizador que dão assistência por hectare nas lavouras, né? Outros puxam fretes para quem produz. Mas, Sérgio, a situação é a seguinte, ó, de uma maneira ou outra, terra não fica vazia. Sempre vai ter alguém plantando nessa terra. Se eu não tiver suporte financeiro, em seguidinha vem alguém que tem e continua plantando na mesma área, né? Então, a produção de soja no Rio Grande do Sul, ela diminui um pouco em função da qualidade das lavouras. Além da seca, o endividamento, o compromisso, diminui a qualidade da lavoura, a qualidade do solo, diminui a qualidade da semente. Isso aí também é uma coisa bastante compreensiva nos dias de hoje, face às dificuldades financeiras, tá? Eu penso que é ruim de falar isso, mas essa semana mesmo, eu tenho clientes que planta, tem pouca experiência de lavoura, né? Mas tem um patrimônio muito grande e pouca experiência porque houve uma mudança muito grande na estrutura familiar e eu sugeri para ele, isso eu vou te dar um exemplo, eu conto essa história no meu livro. Eu sugeri para ela vender uma parte da fazenda, um canto que ela tem, em torno de 10% da área,
Com aquilo ali, ela pagaria as contas dela e suspenderia o pagamento de juros. Sérgio, nós temos os juros mais caros do mundo. Nós temos a desvalorização da moeda, a maior desvalorização da moeda do mundo ocorrida esse ano passado, né? Ou seja, o nosso dinheiro vale cada vez menos. Eu vou fazer uma reflexão, viu, Sérgio? Como é que eu digo? Quanto pior a situação, mais você tem que fazer uma reflexão sobre as dificuldades que estás enfrentando, né? O grande produtor sabe, né? O que eu enxergo é o seguinte, ó, hoje está certo que teremos um volume de soja bastante grande no mundo, né? O mundo terá soja à vontade. Eu acredito que até abril, maio, a tendência dos preços do soja é baixar e baixar grande, tá? Porque à medida que nós vamos colhendo, né, que já começou as colheitas, à medida que nós formos colhendo, nós vamos abastecendo o mercado, e uma vez que haja melancia bastante no mercado, elas valem pouco. Isso aí é inquestionável. Os Estados Unidos fez uma bela safra, nós vamos bater outro recorde de safra pelo aumento de área, e lá em março, abril, talvez em função da próxima safra americana, vá se ter expectativas de aumento novamente. Mas até lá, março e abril, teremos soja abundantemente e certamente os preços vão baixar. Isso é inquestionável. Isso nós temos que enxergar, tá? Paralelamente, por nós termos a moeda mais desvalorizada do mundo, a nossa tendência é ter os juros mais altos do mundo. Então, veja bem, o produtor está nessa situação hoje. Isso aí é Brasil. Estamos falando do Brasil. Super estoque de soja e o dinheiro desvalorizado. Ou seja, o dólar está lá nas nuvens, né? Então, é outro barrinho que nós vamos cruzar. Porque, veja bem, quando chegar lá, não podemos estender muito, mas a gente também não pode fechar os dois olhos. Como é que eu digo? Vamos fechar um olho, tá? Te coloca na posição de um produtor, né? Quando tiver lá em maio, junho, com o preço do soja lá embaixo, pelo excesso de estoque, o dólar ter disparado, porque infelizmente, e todos nós sabemos disso, é visível, a situação econômica do Brasil hoje, econômico-financeira, é caótica, né, Sérgio? Não precisa ser oposição, não precisa ser situação, isso aí está visível, está claro para a oposição, para o PT, para a direita, para a esquerda, isso aí é visível, ninguém pode negar. A situação financeira do Brasil é caótica. Se não fosse assim, nós não estaríamos com a nossa moeda lá no chão. Infelizmente, né, Paulo? Infelizmente. Agora, o que a gente acompanha sempre no mercado falando, olha, vem a safra, a soja está aí, mesmo que em algumas regiões produza mais, produza menos, infelizmente no Rio Grande do Sul deve ter uma produção menor, mas o produtor, muitos falam em fazer uma média na hora de vender. Você concorda com isso? Né, de que o produtor deva fazer a média na hora da comercialização ou não? Antes de falar de média, que é um ótimo assunto, não me deixa esquecer, deixa eu terminar o raciocínio que eu comecei aqui, Sim, tá? A situação para o produtor enxergar e o que eu faço nessas sim, horas, sim. que é difícil falar nisso hoje, face aos eventos aqui relatados, aqui nós analisados. Uma vez que a produção esteja lá na nuvem, e a produção esteja lá, o preço baixo e o dólar alto, o que eu faço todos os anos? Ó? É ruim falar isso assim, mas temos que falar e enxergar a realidade. Todo mundo que toca uma atividade tem que ter um pouco de liquidez, Sérgio. Se eu não tenho liquidez, os juros vão me inviabilizar nessa situação de juros altos. Tá? Como é que eu lido com isso, Sérgio? E eu já, lá atrás, em
Olha, quando nós fizemos baterias de programa em 2020, eu já dizia, liquidez é necessário, liquidez, não tem como tocar uma atividade sem um pouco de liquidez. Tá? Isso é muito importante para a atividade rural. Se você pegar meu livro, lá em 2014, eu e o Antônio da Luz batíamos muito que mudou a negociação, mudou o mercado nacional, mudou o mercado mundial de comercialização de commodities. Tá? O que eu sugiro nesse momento e o que eu faço? Tá? Eu sempre guardo um pouco de soja. Por mais difícil que pareça, por mais incrível que pareça, você tem que ter liquidez. Se você não tiver liquidez, não suporta manter a agricultura. E liquidez, Sérgio, sempre se falou aqui, ó, tu leva 6, 7 anos para montar uma liquidez, todos os anos guardando um pouco de soja, aí é cumulativo. Aí nós fizemos vários programas sobre investimentos, quando investir, como investir, sem atrapalhar a liquidez. Tem dezenas de programas meu aí, né, no link do Notícias Agrícolas, e material farto que a gente fala sobre como conseguir liquidez ao longo do tempo. Por que eu estou falando isso, Sérgio? Tem muita gente que vai me ouvir e vai ficar bravo. Mas esse que está inviabilizado, paciência, o que nós temos que fazer? Nós temos que bater na tecla, para esse povo que está chegando não fazer, digamos, não cometer os erros e não enxergar que o mercado mudou. Tá? Eu sempre guardo soja, por quê? Nós teremos um dólar alto, concorda? Subindo o dólar, disparando o dólar, que é a tendência, os insumos vão junto. Então, tu está com o preço do soja baixo e os insumos disparando com o preço do dólar. O que eu faço? Eu guardo um pouco de soja para me defender, né? Que se eu tenho soja na mão, o dólar dispara, o insumo dispara, mas o soja é dolarizado. Né? Nós estamos falando do território nacional, porque o nosso soja dispara o dólar aqui, o mundo não está nem nos enxergando. O excesso de produção lá em Chicago baixa o número de dólares por saco. Mas aqui a disparada do dólar nos encarece os insumos e lá em junho, julho do ano que vem nós teremos que comprar insumos. Para a compra desses insumos, que eu sugiro o produtor ter alguma liquidez em sacas de soja. Então, se disparar o soja, ele vende o soja e vai comprando à medida que vai encarecendo. O dólar aumenta para os insumos e aumenta o preço do soja. Então, essa saída, viu? É uma saída que eu venho adotando há mais de 10 anos, Sérgio. Tá? Então, eu estou mostrando como deveria ser feito. Agora, tu me pergunta, é possível fazer isso no Rio Grande do Sul hoje? Né? Eu vou te contar um caso, Sérgio. Né? Tem um cidadão que faleceu agora há pouco, aqui no Rio Grande do Sul, Passo Fundo, né? Família muito conhecida, e ele comprava todos os anos. Olha, ele tinha condições de comprar 2.500 hectares de terra todos os anos. Tá? Ele vinha nesse ritmo. Né? Ele quebrou, ele tinha quebrado, Sérgio. Ele quebrou, né? Mas quebrou de não sobrar nada. E teve que vender a propriedade dele para conseguir se manter de pé e plantar uma lavoura de milho, de trigo. Então, ele vendeu a propriedade, pagou os bancos e apostou tudo que tinha na lavoura de trigo. Né? E deu sorte. Colheu muito bem o trigo. Como é que eu disse para ele? Ô, seu Plínio, mas o senhor teve sorte. Olha o que é o colono. Né? Eu chamo ele de colono, porque ele tem ensino que a vida proporcionou para ele. Olha, Paulo, não foi sorte. Eu sempre tive a terra gorda. Ou seja, sempre botei um pouco mais de adubo, que no momento de precisão me serviu. Esse homem nunca mais entrou no banco. A moeda dele era soja. Ele só avaliava o que ele tinha de sacas de soja. Ele vendia o soja para comprar adubo, ele vendia o soja para manutenção, à medida que ia usando o dinheiro. Paulo,
e criei um mecanismo de defesa. Para cada boi, cada hectare que eu planto de soja, eu tenho um boi no campo. Ele começou do zero. Chegou um momento que era tanto gado, tanto soja, que aí foi uma curva exponencial, né? E era tranquilamente a família que mais comprava campo. Hoje os herdeiros estão aí com absurdos de campo, todos eles. Então veja bem, ó, ele saiu do zero em um momento difícil. E o maior orgulho dele, é ele ter comprado de volta aqueles 80 hectares que ele vendeu junto a Passo Fundo ali, para conseguir. Então, né, eu já passei por isso, Sérgio. Passei por isso. Eu tocava uma propriedade da família e estava numa situação muito difícil também. Aí eu fui falar com o nosso chefe geral, que era o mentor do grupo, o Alceu. Alceu, eu estou sem capital para tocar, Alceu. Né? Eu não gosto, e eu não gostava de financiar em banco, não tinha dívida em banco. Disse, Paulo, muito simples, ó. Isso bem antes do seu Plínio, né? Bem antes, quando está começando a agricultura. Vende um pedaço, Paulo. Nós tínhamos uma área grande, como eu comentei aqui, nós tínhamos 27 mil hectares, e eles vendem 2, 3 mil hectares, te reestrutura, não paga juro, depois com a produção, isso aí é um momento, com a produção tu vai comprar de volta. Eu não tive coragem de fazer isso, por um motivo muito simples, a terra não era minha, era da família. Uhum. Mas era uma Mas alternativa para aquele momento, né? era, tá, e é a alternativa que eu enxergo hoje, enxergo sempre. Às vezes, como é que eu digo no meu livro? Às vezes, para pular longe, tu precisa se abaixar um pouco. Exato. Né? Então, isso é que eu digo para o produtor: não perder a esperança, não perder a fé, olhar o mercado na volta. A informação hoje em dia ela é abundante. Né? Ela tem N canais, tem Notícias Agrícolas, tem Globo Rural falando das concorrentes, tem N, né, mídias orientando o mercado, relatórios, situações, e as cooperativas locais, as entidades locais, Farsul, etc. Então, tu tem que estar informado, tu tem que saber como é que anda o volume de soja no mercado, quais as perspectivas. Hoje em dia, é necessário tu ter um planejamento de maneira que tu possa identificar o teu custo. Mesmo que seja um custo de um lucro que tu vai ter, uma análise ou do prejuízo, mas tem que enxergar. Né? Se tu tem um gasto dentro da tua família, tu tem uma família constituída, 3, 4 filhos, né? Casal, tem uma receita, tem que enxergar se está gastando demais. Na empresa tem que enxergar, na tua lavoura tem que enxergar, porque no momento que eu saio fora vem outro. Né? Às vezes tem pessoas inviabilizadas, mas estão chegando outros produtores. Tá? E nós temos que levar informações para esse pessoal que está tentando, que tem chance, que está conseguindo, né? Que está chegando, digamos assim. Né? E eu tenho certeza, Sérgio, que mal nenhum dura para sempre. Sim. Exatamente. Bom, e essa sabedoria, né, do seu Plínio, né, que você acaba de comentar, né, assim como outros colonos, né, isso era na prática, né, mostrando a sabedoria ali, mostrando que tinha que fazer um planejamento, saber que a liquidez, como você mesmo sempre ressalta, é importantíssimo, né, manter ali a produção, seja da soja, guardada uma parte para poder fazer a comercialização. Agora, um fato, né, para aqueles que estão chegando agora, e aqueles que ainda estão por aí, é a tecnologia, né, Paulo? Inclusive aquela que você acabou desenvolvendo, que a gente sempre ressalta, João Batista Olive exalta, inclusive, o InovePAB, né, exatamente falando sobre uma ferramenta que ajuda a saber os custos, até mesmo fazer um planejamento melhor, né? À disposição, eu acho que a tecnologia está aí para todos os produtores que tenham interesse em reduzir e saber quanto é o seu custo, né? Facilitado por É, essa ferramenta aquela, também, não? aquela ferramenta que eu desenvolvi, viu, Sérgio? Como eu falei outra vez naquele programa aqui, que nós fizemos um programa de 1 hora quase, eu sempre foquei muito o pequeno, médio produtor, você é testemunha. Eu escrevi 2 livros, e o primeiro livro, A Lógica da Economia Rural, motivando
a fazer a liquidez, mostrando como fazer a liquidez. Escrevi o livro sobre detalhes sobre comercialização, chamando atenção para cada coisa. Desenvolvi o único índice que tem no território nacional que serve de referência ao preço do soja, tal qual a FIP serve para carro. Então, se eu vou vender meu soja para 100, eu tenho uma referência orientando pequeno e médio produtores, tá? E agora eu desenvolvi essa ferramenta, a Inovipab, e nunca ganhei um centavo com essa minha dedicação ao agro, viu? A minha verdadeira profissão é outra, a minha grande atividade também são outras, tá? É importante o agronegócio, mas eu olho com carinho todo especial o pequeno e médio produtor, porque ali está a minha origem, ali está a base dos nossos negócios. Então, essa ferramenta, viu, ela realmente ajuda muito. Eu peço ao pequeno produtor que realmente olhe essa ferramenta. Ela vai te situar qual é o custo da tua lavoura, para você poder definir por quanto vende. Agora entra aquela questão que tu falou agora há pouco, vender por média. Eu comentei e vivo comentando, não acho correto, não acho justo, né? E o Notícias Agrícolas sempre tem algum técnico ali, que, claro, não é motivo da emissora, convida um técnico lá da área de bolsa de valores, técnicos que negociam em bolsa, técnicos que compram e vendem ações, né? Olhar para o produtor, olha, produtor, o produtor tem que ir vendendo aos poucos para fazer média. Cara, eu fico louco da vida. Sérgio, o produtor sabe quanto custa para produzir um saco de soja? Ele está vendendo acima do preço? Se ele for fazendo média, ele vai fazer média baseado em quê? Aquele técnico que está aconselhando ele, e eu canso de dizer, aquele técnico, quando compra ações, né, ele vai comprando aos poucos para fazer média. Tu imagina ele comprar um lote grande de ações a R$100 e no outro dia cai para 97. Então, o que ele compra? Ele compra um copo de ação aos 97, a outra 98, uma 102, uma 100, e ele cria uma média. Então, se ele comprou e tem uma média de R$100 por ação, ele vai vendendo aos poucos para fazer média. Ele vende um lote a 102, vende um lote a 101, vende um lote... e faz uma média de 102 e ganha 2%. Tá? Agora, o produtor vai vender pela média se ele não sabe o custo. E aí entra essa ferramenta. Essa ferramenta, viu, eu tive a felicidade de ter condições de desenvolver essa ferramenta por causa das minhas características. Eu sou engenheiro civil, eu me irrita, por isso que eu vou falar isso. Tá? Eu tenho características para escrever. Eu sou engenheiro civil, trabalho na área financeira, trabalho na área administrativa, conheço agricultura, vivi no meio, sei qual é as dores do produtor rural, tive a felicidade de aproveitar, porque eu não inventei nada, Sérgio, eu não inventei nada, eu peguei ferramentas que existiam para o mercado, para o comércio, para a indústria. Essas ferramentas não fui eu que inventei, eu só peguei, olhei elas, passei um filtro, vi o que resolveria o problema do pequeno, médio produtor, que eu conheço, eu sei aonde é o ponto fraco, e é em cima disso que eu desenvolvi o trabalho. Eu projetei uma ferramenta que o produtor consegue, com segundo grau, ter o controle do seu custo. Tu sabe o que tu é levantado e amanhã cedo olhar a tua ferramenta? Bom, hoje o meu custo está sendo R$95 por saco, todos os dias. Aí outro dia o preço de venda aumenta. Né? Eu vou ver se compartilho contigo, se eu consigo compartilhar contigo uma tela aqui, Sérgio. Inclusive, esse é o destaque, né? Quando você bate papo com o João Batista, mostrando o que está à disposição e de fácil entendimento, né? Mostrando que não é difícil de acompanhar, mostrar, saber qual é o custo, para saber o que vai ter de rentabilidade, por dizer assim também, não, Paulo? Eu estou tentando compartilhar contigo a tela, mas tem um fator aqui que eu não estou conseguindo. Não, mas não tem problema, não. No Skype, Não tem tá? problema, não.
né? Viu, Sérgio? Hum. O que acontece com a minha ferramenta, tá? Subiu R$ 2 o saco de soja. Você vai ali, se está 125 hoje, vai para 127, você joga 127 e automaticamente do lado você está olhando o seu lucro direto, lucro bruto, quanto vai lhe sobrar? Se você teve um acidente lá e gastou a reforma de um trator de R$ 20.000, que não estava previsto, imediatamente aqueles R$ 20.000 vão lá para o custo e já mostra o lucro bruto R$ 20 a menos. R$ 20.000 a menos. Então, a ferramenta que eu desenvolvi, Sérgio, foi uma contribuição para que necessária e vai ser sempre necessária. Sérgio, o produtor tem que enxergar que o mercado de comercialização de soja jamais vai ser o mesmo, pelo menos nos próximos 30 anos. Por quê? Por que eu digo isso, Sérgio? Raciocínio muito lógico. Lá em 2014, 2015, quando eu fiz o segundo livro, já prefaciando o livro, Antônio da Luz já dizia: plantar todo mundo sabe, as margens vão diminuir, nós vamos ter que prestar atenção na comercialização de soja. Por que isso, Sérgio? Antigamente que eu digo, há poucos anos atrás aí, nós não tínhamos soja, produção de soja suficiente para abastecer o mercado, né? E você imagina a China, para engordar todos aqueles porquinhos todos os dias do ano, né? Ele precisa de importar o equivalente à produção brasileira de soja, né? Então a China vivia em pânico: onde eu vou conseguir soja? Então, quando chegava ali o mês de julho, agosto, o que estava acontecendo? Setembro ali, ó, em setembro, tá? Os Estados Unidos já comercializou toda a safra. O Brasil está jogando a semente no solo. Como é que eu vou ter soja lá em janeiro? Aí começa a fazer, olha, eu quero comprar tantos caminhões de soja, cansei de vender soja nessa situação, então te oferece $10, tu não vende, ele te oferece 11, oferece 12, por que isso? Ele já está com as tulhas, né, como dizia antigamente, cheia, e ele quer transformar os outros em estoque de soja. Então ele comprava a soja com entrega futura. Ô Paulo, tem soja? Cansei de vender. Tu me entrega lá em fevereiro esse soja, eu te pago 15, 20% a mais. Ótimo. Isso para quem está atento ao mercado, e eu fazia isso. Tá? A China tinha preocupação de conseguir comprar soja no mercado. Eu estou louco para comer uma melancia, mas só tem 2, 3 caras vendendo no mercado e está todo mundo atrás da melancia. Sérgio, mudou. O Brasil hoje está no 8º ou 9º, não, está partindo para o 8º ano consecutivo de recorde de safra. Hoje tem mais melancia ali na praça do que gente querendo comprar. Hoje, como é que eu vi esses dias, a China olha o Brasil como um fazendão, que a hora que eu quero eu vou lá e pego soja. Então, não tem mais a necessidade, não tem mais a ansiedade de pagar com medo que faltava. Ele sabe que aqui e ali ele vai conseguir soja. Tá? Isso mudou. E nós estamos todos os anos aumentando muito mais a produção de soja do que a demanda. Então, o que está exigindo de nós? O que está nos obrigando a fazer, Sérgio? A controlar as receitas e as despesas. E, principalmente, Sérgio, ter uma ferramenta que mostre a hora de tu comercializar, o time, o momento, o mercado, as oportunidades. O produtor vai ter que ter informação, definir isso, ter uma ferramenta para controlar dia a dia o preço aumentando, o preço baixando. Agora é o momento de vender. O custo meu é R$ 100, me ofereceram 125, o lucro tá bom, para 125 é o que eu preciso? Está valendo 125? Vai lá na minha ferramenta, lá no índice PAB, lá, e vê, não, para aí, a ferramenta, o PAB está dizendo que o soja vale 130, eu vou segurar mais um pouquinho. Mas ele tem que ter informação. Olha, então, existem meios
né? O pessoal aqui no Rio Grande do Sul deve estar pensando, tá, mas isso aí é quando tem dinheiro. Pô, eu comecei a plantar sem dinheiro, o seu Plínio sem dinheiro, né? E eu estou saindo fora, mas ele tem que lembrar que alguém vai tomar o lugar dele, e alguém vai precisar usar essa ferramenta. Então, hoje eu digo, eu falo para pequeno e médio produtores, tem muitos que ainda conseguem, que nem o seu Plínio, que nem eu fiz, vender um pedacinho, tem um apoio aqui, um apoio ali, o cara é um verdadeiro empreendedor, porque ele planta, ele colhe, ele leva comida para o funcionário na lavoura, ele vai fazer o preço dele, consegue sobreviver e passar esse momento, né? E quando tiver estabelecido, ele tem que saber que ele tem que dominar isso. Plantar, nós soubemos plantar. Agora temos que aprender, é essencial para te estar na atividade, Sérgio, é dominar a comercialização de soja, ou seja, comprar e vender. Se tu não for um bom comerciante, cai a casa. O Exatamente, produtor hoje tem que ser um bom comerciante, Sérgio. Eu, exatamente. às vezes, eu fico muito... às vezes me dá vontade de chutar o balde, Uhum. cara, porque é uma coisa clara e eu entendo, ó, Sérgio, eu entendo muito, porque o produtor deve estar, essa hora, me xingando, mas eu sei que ele não tem tempo para isso. Eu sei que ele não tem estrutura para sair da lavoura, largar o plantio para ir lá comprar um determinado produto. Ele vai e compra do primeiro vendedor que ele encontra e que ele confia. Mas o vendedor está defendendo o patrão dele, não o produtor. Exatamente. Então, olha só, ele não pode mais ser só um empreendedor. Ele vai ter que começar a administrar isso. Empreendedor, ele nasceu, está no sangue, é filho de produtor, está há 20 anos na propriedade. Empreendedor, ele é. Agora, ele vai ter que ter mais essas características. Ele vai ter que evoluir. Sérgio, eu disse uma frase hoje numa reunião muito importante, que certamente devo ter lido. A melhor maneira de tu ir mal na tua vida, a melhor maneira de ires mal na tua vida é tu fazer tudo bem feito e bem certinho, da mesma maneira. Sempre igual. Não Há alternando, 5 procurar. anos atrás, a minha características de empreendedor era suficiente, porque as margens de lucro eram outra, eu podia errar aqui, eu podia errar ali, eu sabia que estavam correndo atrás do meu produto. Agora não é assim mais, Sérgio. Agora o produtor tem que estar atento, ele tem que falar com o contador dele, ele tem que contratar alguém. Hoje em dia as mudanças são grandes, tem um filho, tem um genro envolvido que quer se envolver com a agricultura. E, infelizmente eu sou obrigado a dizer, se tu não tem essas características, aí me lembra do que me disse o meu cliente. Ainda bem que eu estou saindo da agricultura a tempo. Olha, está sendo um dos piores programas que eu fiz na minha vida, tá? Porque tu é testemunha que das dezenas de horas que eu tive online, né, eu sempre trouxe um problema e uma sugestão de como cruzar esse problema, tá? E hoje eu estou falando isso para que o produtor enxergue a realidade e consiga resolver da melhor maneira o seu problema. Lembrando sempre que o pior é fechar os dois olhos e não tomar uma atitude. Porque aqui no sul do país, 6 anos, 4 secas e uma chuvarada, não é vergonha nenhuma tu estares com dificuldade financeira. Não tem quem não esteja, grande, pequeno ou médio, né? Eu nos últimos 6 anos, né, eu posso dizer que o lucro da minha atividade foi zero, com todos os controles. Olha, é a primeira vez que eu estou dizendo isso, tá? Eu tenho outras atividades, graças a Deus, as coisas vão indo, mas também eu tenho controle do meu custo e eu sei que eu posso dar mais um passo, eu sei quanto posso arriscar, né? E o produtor tem que enxergar isso, Sérgio. É para o bem dele. Ele tem que olhar se, bom, eu vou continuar porque eu tenho condições.
Eu vou vender um pedaço de campo porque eu tenho controle de custos, eu sei que 6 anos é demais, isso vai mudar, isso vai começar chovendo uma hora. Nós tivemos 6 anos de vendas boas, não tivemos? Tivemos 6 anos de vendas boas, produção boa, 6 anos consecutivos, né? Ali eu tinha que ter feito um pé de meia e uma liquidez. E se o produtor tiver um pouco de consciência e se perguntar o que eu fiz naqueles 6 anos, e nesses 6 anos já estavam escritos no meu livro, o Antônio da Luz já tinha batido na tecla que isso iria acontecer um dia, que os custos, que o controle de custos seria essencial. Se lá ele tivesse tomado alguma medida, hoje estaria sofrendo mesmo. Estaria dificuldade? Estaria, mas muito menor a dificuldade. Sérgio, certamente olha, não me faz bem fazer programa desse tipo, Sérgio. Imagina, imagina. E principalmente aquele produtor que nos acompanha, sabendo que se encaixa diante dessa situação. Para finalizar, nossa conversa, inclusive, estender um pouquinho mais, mas uma aula, né, Paulo? Eu te agradeço compartilhar essas informações com todos que estão nos acompanhando, né, aqueles que estão passando por esse momento de dificuldade. Eu aprendo a cada momento, só para poder finalizar. E mais aquele recado também, né? Se possível, passe longe dos bancos para financiar essa safra. Esse seria o recado É, final? eu acho, ó, Sérgio, que isso não é uma aula, viu? Isso é um convite, uma reflexão, Sérgio. Tá? É um convite a olhar, como é que eu digo sempre, fecha os dois olhos, jamais um, tá? E quando eu falei ali de ter uma liquidez em soja, tá? Para comprar os seus insumos e fugir dos juros mais altos do mundo. Porque os juros, a hora que tu tens aquela ferramenta, que tu lança ali, se tu pagou 50 mil de juro, é 50 mil a menos diretamente que tu tem lucro bruto. Então o produtor tem que focar o que está consumindo de juro. É uma coisa necessária? É, mas pode te levar a dificuldades muito graves. Tá? E mais uma vez, não é aula, cara. Isso aqui não é aula porque eu não ensinei nada para ninguém. Pois é. Tá? Eu quero que o produtor enxergue a situação da maneira que ela é. Nós temos a obrigação de enxergar a vida como ela é. A janela do mundo está aí. Né? Nós não vamos mudar o mundo, nós vamos ter que nos adaptar ao mundo. Nós vamos ter que nos adaptar à situação difícil que estamos vivendo. É a única coisa que eu posso contribuir no momento, perdão. Tá, Sérgio? Muito obrigado, Paulo, por compartilhar todas essas informações conosco. Como sempre, um prazer falar contigo. É só para poder finalizar em Santiago nesse momento. Hoje é sexta-feira, dia 10. Nada de chuva, né? Sérgio, como eu falei no início, né? 21 dias sem chuva e previsões de chuva dia 18 de janeiro. Quer dizer, então nós fecharemos em torno de 30 dias de seca austera. Infelizmente. Mais uma vez, obrigado. Até uma próxima. Durante a programação, João Batista Olive contigo, sempre trazendo essas informações, alertando o produtor de todo o Brasil sobre esse índice e essa ferramenta, o Inove-PAB. Muito obrigado, Paulo. Até uma próxima. Ok, um abraço para meu amigo João e muito obrigado por abrir esse espaço assim para que a gente possa conversar, tentar levar conhecimento, tentar levar um alento, tentar ajudar e realmente conseguindo ajudar muitos produtores, ou os que estão saindo ou os que estão chegando. Meu amigo Sérgio, um forte abraço. Igualmente para você, Paulo.